Fala, minha rapaziada, estamos de volta aí para mais um vídeo, né? Nesse domingo, né? Ressaca dessa derrota no clássico de ontem. Não tenho muito o que falar, né? Pô, já falei tudo que eu tinha que falar ontem, desabafar, né? No pós-jogo. Depois eu gravei um vídeo também. Os vascaínos, né? Muito injuriado da vida, né? A audiência foi muito baixa, né? As visualizações também, isso é normal. Quando o nosso time perde, até eu fico chateado, mas tenho que fazer aqui os meus vídeos, né? É o que eu gosto de fazer. Então eu fiz ali uma live, né? E também fiz um vídeo de menor tempo, né? Para poder desabafar, mas isso aí fica fora a parte. Hoje eu tô trazendo aqui, né, cara, a minha indignação com certos torcedores do Vasco, né? Torcedores que estão pegando no pé do Ryan, né? O Ryan que ontem, logo após ali o gol do Vasco, né, na comemoração, né? Uma comemoração efusiva ali, o Vasco vinha muito mal. Aliás, o Fluminense dominou o jogo inteiro. O Fluminense foi superior ao Vasco, mesmo jogando mal, que eu também achei que o Fluminense jogou mal, mas foi superior ao Vasco. O Vasco acabou achando ali um gol, né? Muito por causa da vontade do Ryan, porque se o zagueiro do Fluminense também não faz a falta, não ia dar em nada, porque o Ryan ia acabar sendo cercado pela zaga do Fluminense, porque só tinha o Ryan e o Verratti no ataque, não tinha aproximação nenhuma de nenhum jogador. Então, uma jogada quase morta que o vacilão do zagueiro lá do Fluminense fez a falta e acabou aí tendo o gol do Vasco. O Ryan, logicamente, ali para mim foi a maior demonstração de vascainidade do Ryan, porque hoje ele está sendo, né, massacrado em alguns grupos de WhatsApp, alguns youtubers também jogando a culpa da derrota no Ryan, que o Ryan provocou, né, a revolta dos jogadores do Fluminense, coisa e tal, onde o Vasco já estava sendo dominado, então o Ryan não influenciou em nada. Então eu quero vir falar da atitude do Ryan. Na minha opinião, foi a atitude correta. O próprio Diniz depois ficou falando aí quando foi indagado, que ia ver o que aconteceu, que não acha certo, mas no fundo ele acha certo. Ele não ia declarar aquilo ali para não ficar mal também, né, como um treinador que incentiva a gozação do time adversário. O Vasco é massacrado pelo Fluminense. A diretoria do Fluminense, a todo momento que tem oportunidade, esculacha o Vasco da Gama, menospreza o Vasco. Eles, principalmente o Fluminense, não quer que o Vasco jogue no Maracanã. O Flamengo sabe que é importante o Vasco jogar no Maracanã, porque dá renda. O Fluminense sempre contrário, sempre querendo prejudicar o Vasco. Então, eu acho que o Ryan desabafou, como todo torcedor, assim como eu, torcedor que ama essa instituição e não aguenta mais ser achacoalhado aí por torcedores do Fluminense, por diretoria de Fluminense, um time que não tem nem torcida, um time que agora aí que conseguiu conquistar, depois de mais de 100 anos de vida, conseguiu conquistar um título internacional. Então isso tudo acumula, meu irmão. E o garoto, 19 anos, foi lá e fez certo. Ele fez certo em estar ali provocando a torcida adversária, que por sinal foi menor mais uma vez do que a do Vasco. E agora vem aí, né, uns engenheiros de obra pronta ficar falando que a culpa da derrota foi da atitude do Ryan, né? O próprio cara, meu amigo, né, é um cara que eu gosto bastante, o Cerrado, falando que o cara é cabaço, que ele não podia ter feito aquilo. Ele tinha que gozar então quando? Quando o Vasco ganhasse o jogo? Isso aí não existe. Quer dizer, depois que ganhar, vamos zoar. Tem que zoar na hora, meu irmão. Para poder, se tomou do jeito que tomou ontem, agora ele tem que ter a atitude de matar no peito a zoeira lá dos tricolores. Então ele tá certo, ele fez a coisa certa, ele tinha que provocar. Se fosse eu jogando ali, eu faria a mesma coisa, ou então até faria pior. Porque o que eles fazem com o Vasco, a torcida do Fluminense, não é a maioria, mas a grande maioria da torcida do Fluminense, né? Não é a maioria não é a totalidade, mas a grande maioria da torcida do Fluminense
faz isso, querem fazer o Vasco como chacota. A diretoria, a todo momento, menosprezando o Vasco, falando que o Vasco, se perder para o Fluminense, isso é coisa de vascaíno falar para tricolor. Não é coisa de vascaíno escutar de um tricolor, um time minúsculo, uma torcida minúscula. Então eu estou querendo trazer aqui o meu repúdio a essas pessoas que estão jogando a culpa da derrota em cima do Ryan, e escondendo os verdadeiros culpados, né? O culpado foi o Diniz, que botou o Cocão para jogar, teve que mexer na estrutura toda do time. Não estou dizendo aqui que o Diniz tem que sair do Vasco nem nada, mas ontem ele foi culpado. O culpado é o presidente Pedrinho, que 3 janelas que ele fez aí, as 3 uma bosta. Jogadores inexpressivos, jogadores que não mereciam usar a camisa do Vasco. O culpado é a 77, que contratou jogadores fracos, jogadores com a mente fraca, mente perdedora. Não é um garoto de 19 anos que nos últimos jogos vem sendo aí o melhor jogador do Vasco, inclusive ontem. O único jogador que conseguiu fazer alguma coisa, sofreu a falta do pênalti, do gol, chutou uma bola na trave, teve uma oportunidade ali que a inexperiência contou muito, chutou a bola em cima do goleiro do Fluminense, do Fábio. Então é muito fácil pegar o garoto para Cristo e jogar a culpa toda nele. Então é o vídeo que eu queria trazer aí, né? Jogadores mais experientes, muito mais experientes. Verratti não fez nada ontem. O tal do João Vitor fez o gol, mas todas as bolas que foi para cima dele, eles deram mole. O Cocão, horroroso. Paulo Henrique, porra, um 0 à esquerda ontem. Então a culpa é do Ryan, que o Ryan fez gracinha com a torcida do Fluminense e motivou o time do Fluminense a vencer o Vasco. Como se o Fluminense tivesse morto dentro de campo. Muito pelo contrário, foi melhor aos 90 minutos e aí a culpa é do Ryan. Valeu? Estou trazendo aqui esse vídeo só para falar a respeito disso aí, que é uma coisa que, além dessa derrota nojenta que o Vasco teve ontem, está me incomodando aqui, né, nesse domingo, né, que a gente tem aí para tentar esquecer essa derrota. Aí vem aí uma rapaziada aí botar a culpa no garoto Ryan. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína, fui!